Bons estudos a todos. Eu vou falar agora da prolação de sentença penal a respeito da primeira fase da sentença, qual seja, da dosimetria da pena, que diz respeito às circunstâncias judiciais ou inominadas. Então, a primeira fase, ela abarca a fixação da pena base. E, nesse sentido, as circunstâncias que abrangem essa fase são notadamente as inseridas no artigo 59 do Código Penal, que nós vamos passar uma por uma aqui, denominadas essas circunstâncias judiciais ou inominadas justamente porque a lei não define o que se entende por cada uma delas. Aí ficou à luz da doutrina e jurisprudência, o que nós vamos observar, como dito, à frente. Então, fica a critério da discricionariedade do magistrado, tendo em vista que o legislador não positivou no texto legal o que significa cada uma delas. Então, nesse sentido, veio o artigo 59 do Código Penal Brasileiro, em seus termos: o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Aí vem as penas aplicáveis dentre as cominadas, quais sejam as previstas em lei, subsunção do caso concreto ao tipo penal, a quantidade de pena aplicável, e quem já está acostumado com o canal já sabe que aqui os símbolos ajudam a fixar o conteúdo. Então, eu coloquei aqui a quantidade, vários números aqui, dentro dos limites previstos. Esse é um símbolo do limite matemático, e dentro dos limites está aqui também um símbolo que demonstra o limite, não é? Então, nesse sentido, também o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Tá o regime, né, com a pessoa fazendo regime aqui, medindo a circunferência do abdômen, e a chave que se refere aí a PPL. A substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível. Considerações destacadas que eu salientei. O magistrado deve respeitar o princípio da proporcionalidade, também denominada proporcionalidade concreta, no qual estabelece na dosimetria da pena, em sua primeira fase da pena base, que ocorre quando o juiz equaliza a relação entre o número de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o aumento da pena. Quer dizer, então ele deve pesar a primeira e a terceira fases, porque, em regra, fica estabelecido da seguinte forma: são 8 circunstâncias que contemplam aí o conjunto das circunstâncias judiciais ou inominadas. Então, vamos supor que um tipo penal, por exemplo, furto qualificado, que prevê aí pena de 2 a 8 anos de reclusão, então a diferença entre o mínimo legal e o máximo legal é de 6 anos. Então, como que o juiz faz? Ele divide esses 6 por 8, e que dá uma fração, 6 dividido por 8. E a cada circunstância que ocorrer, ele vai aumentando 1/8 de 6 nesse caso, não é?
pode até contemplar a aplicação da pena máxima legal se todas as circunstâncias inominadas ou judiciais forem desfavoráveis. Ou então, se todas forem favoráveis, aplicará 2 anos, no caso do crime de furto qualificado. Então, nesse sentido, na prática, o critério matemático é esse justamente, ou seja, dividir o intervalo entre a pena mínima e a máxima legal por 8 e modificar a pena de acordo com a ocorrência das circunstâncias inominadas ou judiciais. Está aí o HC também, para quem quiser ver, a manifestação do STF. Então, as circunstâncias judiciais possuem caráter residual ou subsidiário, qual seja, a circunstância judicial só pode ser aplicado se aquele fato não caracteriza uma circunstância legal, porque nas outras 2 fases do nosso sistema trifásico de dosimetria da pena, sendo na segunda fase as circunstâncias atenuantes e agravantes, e na terceira fase as causas de aumento ou de diminuição da pena, já podem contemplar uma causa também de sopesamento para o cálculo da pena. Então, o juiz, nesse sentido, deverá verificar essa incidência para não aplicar 2 vezes a mesma circunstância, porque nesse caso seria nula essa aplicação, porque caracterizaria o instituto do bis in idem, ou seja, penalizar o acusado de uma forma desrazoada e desproporcional para mais. Uma outra observação também que eu destaquei é que o juiz não pode ultrapassar os limites legais da pena na primeira fase, não é? A pena não pode ser determinada nem abaixo do mínimo legal, na primeira e segunda fases também, mesmo que existam, por exemplo, na primeira fase, todas as circunstâncias, vamos dizer, benéficas, e na segunda fase ainda exista atenuantes também a serem aplicados. Então, nesse caso, como já estaria no mínimo legal após a dosimetria na primeira fase, não pode o magistrado estabelecer uma pena abaixo do mínimo legal na segunda fase. Na terceira fase pode, nós vamos ver mais à frente, mas eu já estou pincelando aqui que não há como não contextualizar esse raciocínio jurídico. Se existir causa de diminuição da pena e a pena provisória fixada até a segunda fase já estiver no limite do mínimo legal, ainda vier a existir uma causa de diminuição da pena na terceira fase, então aí o juiz pode tanto aumentar acima do máximo legal, quanto diminuir abaixo do mínimo legal. Então, essa situação é uma arguição muito realmente incidente em concursos, e é bom saber. Nesse sentido, eu também coloquei aqui a hipótese do crime possuir mais de uma qualificadora, qual seja, concurso de qualificadoras. Nesse caso, é quando o crime for duplamente qualificado ou triplamente qualificado. Então, nossa posição majoritária, corrente majoritária, é que o juiz vai utilizar uma das qualificadoras para fixar a pena e alterar os limites da pena em abstrato.
as outras qualificadoras serão utilizadas como agravante genérica, quando aquela qualificadora é também prevista como agravante genérica, conforme disposto nos artigos 61 e 62 do Código Penal, tal como se a pessoa for maior de 70 anos, menor de 21, isso nós vamos olhar um pouco mais à frente, mas só estou congregando aqui o entendimento que pode existir esse concurso. Então, a posição majoritária aqui no caso de concurso de qualificadoras, o juízo utiliza a do artigo 59, que não tenha, vamos dizer, uma associada lá prevista na segunda fase como agravante genérica, ou seja, uma causa de atenuação ou agravamento da pena usada na segunda fase. Então, o juiz não pode utilizá-la na primeira fase, ou seja, cairia se utilizasse naquele mesmo processo do bis in idem. Então, agora veremos aqui as 8 circunstâncias que eu passei uma a uma. Então, como para quem acompanha o canal já sabe que além das figuras eu coloco tudo em ordem alfabética e vou dar uma passada aqui, porque as figuras e as cores são distintas, razão pela qual muitas vezes quando a pessoa busca na memória esse entendimento, pelo menos comigo acontece isso, eu já vejo, por exemplo, antecedentes criminais, essa seta para a esquerda, circunstância do crime está na cor cinza e tem essas engrenagens, quer dizer, eu associei circunstâncias a uma figura de engrenagens, o comportamento da vítima, coloquei aqui uma vítima andando, quer dizer, foi o que me veio de associação na hora em mente, as consequências do crime, uma seta para frente, a conduta social, quer dizer, sociabilidade, várias mãos aí, socialmente harmônicas, não é? Foi a associação que me veio à mente. A culpabilidade, quer dizer, que na verdade é o grau de culpabilidade, eu coloco a pessoa apontando a culpa, e como é o grau, eu coloco um termômetro. Além disso, os motivos, quer dizer, é uma seta para trás, quer dizer, o que motivou esse crime, e a personalidade do agente, eu coloquei uma foto do cérebro, quer dizer, tá? A personalidade está intrinsecamente ligada ao quê? Ao aspecto subjetivo associado aí, no caso, ao cérebro. Então, começando aqui pela primeira circunstância judicial ou inominada, antecedentes criminais. Notadamente, essa é a mais relevante das circunstâncias inominadas, tendo em vista que diz respeito aos dados da vida pretérita do réu no tocante ao universo criminal, ou seja, faz parte desse rol de antecedentes aqueles fatos contemplados na folha de antecedentes do réu emitida pelo órgão oficial do Estado. Normalmente isso é feito pela Secretaria de Segurança Pública e Polícia Civil. Então, nesse sentido, a posição atual do STF e STJ é que os maus antecedentes, na verdade, não tem bons antecedentes, não existe nada na ficha, né? Então, pode ser falado também como antecedentes apenas. Dependem de uma condenação definitiva a partir de uma condenação com trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Tendo em vista, consoante aí o artigo 5º da Constituição Federal, a presunção da inocência. Vou consertar aqui, que isso aqui é em Romanos, o inciso. Ou seja, é um princípio constitucional penal, qual seja, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Aí vem também nesse mesmo contexto
a súmula 444 do STJ, a qual estabeleceu que inquéritos ou processos em andamento que ainda não tenham transitado em julgado, no caso de processo, porque inquérito, por óbvio, não transita em julgado, não devem ser levados em consideração como maus antecedentes no bojo, na égide da dosimetria da pena. Então, nesse sentido, é vedada a utilização de inquéritos policiais, no qual o agente está em curso, e ações penais para agravar a pena base. Então, não pode ser utilizado como circunstância judicial inominada para crescer aquele 1/8 aí da diferença entre o mínimo legal e o máximo legal. Então eu coloco aqui, por exemplo, aqui é o delegado, né? Coloquei o distintivo do delegado de polícia. X é não, cor vermelha, não pode agravar aqui um símbolo de perigo, de gravidade, a pena baseada em quê? No inquérito policial, que é inserido aí nas atribuições do delegado de polícia. E também, como dito, processos cujo o trânsito em julgado ainda não ocorreu. Então, no próprio Código de Processo Penal, está aí no seu artigo 20º, parágrafo único, que nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes. Então não serve como base do inquérito policial para efeito dos antecedentes da pessoa. Até porque o inquérito é uma fase inquisitória, investigativa, quer dizer, não existe ainda uma possibilidade, inclusive, do contraditório, da fase instrutória, que só vai ocorrer se a ação penal, inclusive, for aceita pelo juiz, e aí entra no rito processual penal. Nesse rumo, o Código Penal adota, em relação aos maus antecedentes, o sistema da perpetuidade. O que é isso? É o seguinte, porque a nossa posição majoritária é que os maus antecedentes não são apagados pelo decurso de tempo. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei essa setinha para trás aqui, fazendo uma remissão aí aos antecedentes, né, que estão atrás, no passado. Aqui não são apagados o X e uma borracha vermelha, quer dizer, não pode apagar, a borracha vermelha não apaga. Então associei o vermelho ao verbo apagar e construindo aí essa historinha para fixar de uma vez por todas. Salientando que existe uma posição minoritária que está até crescendo, mas ainda pifiamente, a qual consta que com 5 anos os maus antecedentes são apagados. Mas basta guardar a posição majoritária que os maus antecedentes não são apagados independente do tempo. Falando um pouquinho sobre a doutrina, conforme aí Dr. Celso Delmanto, um dos maiores juristas aí do Brasil, não é? Que também é pai do Dr. Roberto Delmanto, outro advogado de larga envergadura, aqui muito respeitado no Brasil. Então vamos lá. Antecedentes do agente são os fatos anteriores de sua vida, incluindo-se tanto os antecedentes bons como os maus. Serve este componente especialmente para verificar se o delito foi um episódio esporádico na vida do sujeito ou se ele, com frequência ou mesmo habitualmente, infringe a lei. Continuando na doutrina, o Dr. Rogério Greco entendeu que os antecedentes dizem respeito ao histórico criminal do agente, que não se preste para efeitos de reincidência. Entendemos que
Em virtude do princípio constitucional da presunção de inocência, somente as condenações anteriores com trânsito em julgado, que não sirvam para forjar a reincidência, forjar quer dizer, uma reincidência inválida, é que poderão ser consideradas em prejuízo do sentenciado, fazendo com que sua pena base comece a caminhar nos limites estabelecidos pela lei penal. Nessa senda, a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes implica em afirmar que a condenação anterior não cumpriu seu papel reabilitador frente ao agente, o que conduz à necessidade de exasperação da pena do mínimo legal previsto em abstrato, desde que não incida ao mesmo tempo em reincidência. Então, é justamente em função disso, em razão disso, é que o legislador deixa esse intervalo entre o máximo legal e o mínimo legal, para que o juiz possa dosar de acordo com as circunstâncias do agente / caso concreto. Inserido na discussão em torno da matéria, defendemos que somente revela ser possuidor de antecedentes criminais o agente que possui contra si sentença transitada em julgado. Já falado acima. Vamos falar um pouquinho da jurisprudência aí do TJ do Distrito Federal. Confirmação da sentença que considerou uma condenação transitada em julgado para caracterizar os maus antecedentes e outra, a reincidência. Não há que se falar em bis in idem se o réu ostenta diversas condenações criminais transitadas em julgado por crime praticado em data anterior ao delito em apuração, sendo uma delas utilizada na primeira fase a título de maus antecedentes e outra para caracterização da reincidência. Então, falando um pouquinho sobre a reincidência, na reincidência, eu coloquei aí, ocorre justamente a extinção da pena após 5 anos do término do cumprimento da sanção penal, não é? A reincidência passa, a partir desse momento, a deixar de existir. Sendo que, nesse cálculo dos 5 anos, entra abatendo o período de prova da suspensão do sursis, não é? Do sursis da pena ou do livramento condicional, caso não ocorram as suas revogações. Então, veja bem, a reincidência fica pagada em 5 anos. Os antecedentes não são apagados. Importante fazer esse paralelo. Artigo 63. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, aí coloquei o Brasil e o Globo aqui para não esquecer, não é? Aumentar o Globo. O tenha condenado por crime anterior. É um pouco controverso, né? As pessoas muitas vezes confundem se o crime foi no interior, se é considerado no Brasil por efeito de reincidência, mas é assim. Para efeito de reincidência, não se consideram os crimes militares próprios e os políticos. Então, também é um aspecto interessante, não é? Crimes próprios e políticos não são considerados para efeito de reincidência. Eu coloquei o símbolo aqui do Superior Tribunal Militar. E eu salientei aqui o efeito da reincidência que ocorre no prazo prescricional, ou seja, aumenta 1/3, eu coloquei 1/3, o prazo da prescrição se o condenado é reincidente. Então, eu coloquei a prescrição aqui, mostrada aqui por um ponto final, né? O termo prescrição nos remete assim a um término, não é? Então, eu coloquei o ponto preto. E 1/3 é 1/3. Inclusive, essa foi uma pergunta
da prova para a magistratura do Mato Grosso de 2018. Era a questão certa. Aí eu aproveitei para dar uma pincelada aqui na tabela de prescrição, não é? Só para guardar, quem quiser fazer o print aí. Então, pena de 0 a 1 ano, prescreve com 3 anos. De maior que 1 ano até 2 anos, prescreve com 4 anos. De 2 até 4 anos, prescreve com 8 anos. Maior que 4 até 8, prescreve com 12 anos. Maior que 8 até 12, prescreve com 16 anos. E maior que 12 anos, prescreve com 20 anos. Eu coloquei um cacho de banana aqui, tem uma dúzia, para poder gravar que é 12 e 20. Então é só, aqui tem um macetinho, que 0 a 1 é 3, isso tem que decorar. De 1 até 2 dobra 4, de 2 até 4 dobra é 8. Aí eu coloquei em azul, que a relação é a mesma aqui, de 4 aumenta 4 até 8, 12, de 8 até 12, 16, quer dizer, 4, 8, 12, 8, 12, 16. E de maior que 12 anos, 20 anos. No caso de prescrição etária, que ela ocorre quando existem os maiores de 70 anos na data da condenação e os menores de 21 anos quando cometeu o crime. Então ocorre uma diminuição pela metade do prazo prescricional. Então vamos em frente. Passando agora, depois dessa abordagem, para a segunda circunstância judicial do crime, judicial ou inominada, que seriam circunstâncias do crime. Então, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito. Ou seja, o modus operandi, né? Como que esse crime foi processado. Então, coloca a engrenagem justamente para fazer uma associação aí às circunstâncias do crime. Então, a nossa doutrina, ela trata justamente nesse viés de modus operandi as circunstâncias do crime empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre o autor e vítima, dentre outros. A jurisprudência, enfim, também encontrei uma aqui bem, que caracteriza bem, quer dizer, uma que analisa negativamente as circunstâncias do crime, tendo em vista o modus operandi em crime de homicídio. Então, encontra-se devidamente justificado o exame negativo das circunstâncias do crime que se relacionam ao modus operandi empregado na prática do delito. Nesse caso aqui concreto, a vítima foi atacada covardemente em plena via pública, inclusive quando já estava caída no chão por um grupo de pessoas que, a pretexto de fazer justiça com as próprias mãos, a agrediu até a morte. Tais elementos autorizam a valoração negativa das circunstâncias do crime. Ou seja, o crime poderia ser cometido sem a covardia. Então, nesse caso, agravou aí, vai aumentar em 1/8 aí, um intervalo entre o mínimo e o máximo legal no tocante à pena base. A terceira circunstância judicial ou inominada é o próprio comportamento da vítima, ou seja, quando a vítima contribui para a prática do crime, ou induzindo ou facilitando. Então, na valoração dessa última circunstância judicial ou dessa circunstância judicial, é preciso perquirir em que medida a vítima, o seu comportamento, com sua atuação, contribuiu para a ação delituosa, muito embora o crime não possa de modo algum ser justificado. Não há dúvida que, em alguns casos, a vítima, com seu comportamento,
contribui ou facilita o agir criminoso. Não raro a vítima, nesse rumo, por seu comportamento temerário ou pelo próprio descuido, facilita ou até estimula a atuação do criminoso. Como exemplos, podemos citar os seguintes casos: vítima de furto que não toma os devidos cuidados na guarda da coisa. Por exemplo, a pessoa está sentada num banco da praça, põe a carteira do lado, ou o camarada está na praia de Copacabana, dormindo, com a carteira no bolso, com a cara tampada, com um chapéu. Então, quer dizer, infelizmente, a realidade é essa, né? É triste, é lamentável, mas é essa. Mas quem fizer isso está sujeito a vir alguém e tirar a carteira dele do bolso, não é? Então, como exemplos, também, outro exemplo, é o órgão público vítima de estelionato que apresenta desídia administrativa ou problemas estruturais, falta de controles efetivos que possam evitar ou minimizar as fraudes. Tem uma jurisprudência que eu selecionei, que é o seguinte, um tocante aí ao comportamento da vítima. Considera-se neutra a circunstância judicial relativa ao comportamento de vítima em que nada contribuiu para a prática delitiva. Ou seja, o comportamento da vítima é circunstância judicial considerada neutra, porque, em regra, não favorece ou prejudica o réu, somente sendo relevante nos casos que a vítima incita, induz ou de alguma forma facilita. Então, a princípio, é neutra, não é? Teve o caso aqui que a conduta de descumprir as ordens de tio e deixar sozinha a irmã menor, que estava doente, permite que o comportamento da vítima de maus tratos seja utilizado em favor do réu. O réu condenado por infringir o artigo 136 do Código Penal por ter abusado dos meios de correção e disciplina, expondo a perigo a saúde da sobrinha, surrando-a com o cinturão, devido ao fato de ele desobedecê-lo, indo à rua se encontrar com amigos de má conduta para juntos fumarem narguilé e deixando a irmã menor sozinha em casa, mesmo estando febril. Ou seja, quem tinha que cuidar saiu de casa. Então, essa pessoa que ia cuidar da irmã menor saiu de casa e foi depois sancionada com uma correada. Então, se o comportamento da vítima contribuiu para a deflagração da ação criminosa, há de se reduzir a pena. Aí, na verdade, beneficiou o autor, né? Então, nesse caso, o comportamento ele vai no sentido de reduzir. Ou seja, se tiver é bom salientar isso, se tiver uma circunstância que desfavoreça o agente e uma que favoreça, então as duas se anulam, a não ser que seja de natureza subjetiva, que aí a de natureza subjetiva prepondera um pouquinho, então acaba aumentando um pouquinho, mas em regra uma anula a outra. Vou falar agora das consequências do crime. Consequência é o mal causado pelo crime que transcende ao resultado típico. Está aí a seta para frente, que quer dizer, ocorre após o crime, daí é sua consequência. Por exemplo, traumas psicológicos, a revitimação, por exemplo, a mulher que é estuprada, depois ainda tem que voltar na delegacia, contar aquele caso todo, depois na ação penal, eventualmente tem que ir lá depor. Enfim, é uma situação constrangedora, uma situação realmente dramática para a pessoa, não é? E a nossa doutrina, de acordo aqui com o Guilherme Nucci, o mal causado pelo crime que transcende o resultado típico é a consequência a ser considerada para a fixação da pena. É lógico que no homicídio, por exemplo, a consequência natural é a morte de alguém. E em decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã. Diferentemente, um indivíduo que assassina a esposa na frente dos filhos menores, causando-lhes um trauma sem precedentes, precisa ser mais severamente apenado, pois trata-se de uma consequência não natural
do delito. As consequências denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas, por alguns doutrinadores, de consequências extrapenais. Também selecionei uma jurisprudência. Os danos decorrentes de acidente automobilístico são resultados que extrapolam os previstos para o crime de embriaguez ao volante, razão porque permitem avaliação negativa das consequências do crime. Também se admite a análise desfavorável das consequências do crime pelo fato de o réu ter causado dano a veículo de terceiro. A conduta tipificada no artigo 306, Lei 9.503, configura a hipótese de crime de mera conduta, de perigo abstrato, que se consuma pela simples condução de veículo automotor sob a influência de álcool, com alteração da capacidade psicomotora, não exigindo a produção de nenhum resultado. Assim, os danos provocados no veículo do fulano de tal, decorrentes do acidente no qual o réu se envolveu, enquanto conduzia sob estado de embriaguez, não são consequências inerentes ao próprio tipo penal e, portanto, autorizam o incremento da pena base. O desamparo material da família de vítima de homicídio permite considerar negativamente as consequências do crime. Por exemplo, no caso da pessoa que foi assassinada, seu arrimo de família, não é? Então os danos extrapolam, assim, é até difícil de falar, porque a perda de uma vida não tem limite. Mas existe mais esse problema, que é a falta do suprimento financeiro para a subsistência da família. Daí existe um aumento dessa pena em função dessa consequência danosa que vai além do tipo penal. Tem aqui uma outra jurisprudência nesse sentido, justamente do desamparo financeiro causado pela morte. Então vamos aqui agora à conduta social, que é outra circunstância inominada ou judicial. Está aí as pessoas dando as mãos numa conduta social harmônica, não é? É isso que faz a memória gravar, porque são 8 circunstâncias. Então, essa associação de imagem, estou até parando um pouquinho aqui para fixar nesse ponto, é muito efetiva, não é? Olha aí essa imagem das mãos socialmente, não é? Se confraternizando com uma conduta social bem prazerosa, não é? Então vamos lá, conduta social. O que fizer parte da vida pregressa do réu, sem estar circunscrito ao histórico criminal, ou seja, conduta social, a vizinhança, né, o que não é da esfera criminal, são sanções civis, ou seja, a pessoa já teve a prisão civil por não ter pago prestação alimentar, não é? Ou o menor respondeu por ato infracional, quando tratado pelo ECA, demissão por falta grave, né? Então, nesse sentido, a conduta social, adendando essa explicação, é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança. E a doutrina vem justamente para clarificar aqui nas palavras de Fernando Capês, enquanto os antecedentes se restringem aos envolvimentos criminais do agente, a conduta social tem um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade. Quer dizer, é extrapenal. Conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho. Devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária,
a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal e por aí vai. Tem uma jurisprudência aqui que ocorreu a exasperação da pena base de réu atleta em função de conduzir-se de forma desregrada na sua atividade profissional. O fundamento utilizado pelo juiz de primeiro grau, qual seja o fato de o recorrido no exercício da atividade de atleta profissional, ingerir bebida alcoólica e fumar maconha, frequentar orgias ou mesmo ter agredido torcedor, é idôneo a justificar a exasperação da pena base, haja vista que a vetorial da conduta social avalia o comportamento do réu no meio social, familiar ou profissional. Vamos passando para a próxima, que é justamente a culpabilidade. A culpabilidade, na verdade, é a medida da culpabilidade, o grau de culpabilidade. Aí eu coloquei aí o termômetro para fazer uma associação nesse sentido, ou seja, o termômetro marca graus, né? Só que é de temperatura, só que aqui eu associei ao grau de culpabilidade, que é diferente, é importante não confundir com a culpabilidade da teoria do crime, não é? Negligência, imprudência e perícia, em regra, não é? Deveria estar escrito o grau de culpabilidade, e não culpabilidade apenas. Ocorreu um erro ortográfico do legislador. Então a doutrina vem justamente para fazer esse ajuste. A pena será entabulada dependendo do grau de culpabilidade do agente, de acordo com sua participação no ilícito. Isso aí existe já a corroboração por parte do STJ. Então, vamos explicando mais um pouquinho aqui na expressão aí de César Roberto Bittencourt. Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado. Então, a culpabilidade tem que haver também com o comportamento, mas dentro do crime, não é? Nesses termos e nesse prumo, refere-se ao grau de culpabilidade e não à culpabilidade somente. Assim, todos os culpáveis serão punidos, mas aqueles que tiverem um maior grau de culpabilidade receberão, por justiça, uma sanção mais severa. Deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente na situação em que o fato ocorreu, de acordo aí com o Dr. Celso Delmanto. Eu selecionei aqui uma jurisprudência do grau de culpabilidade que ocorreu a manutenção da avaliação negativa da culpabilidade de agente público que, para a liberação da escritura de imóvel, solicitou dinheiro à pessoa humilde e idosa. A pena prevista para o delito de corrupção passiva é de 24 a 144 meses de reclusão. No presente caso, o prolator da sentença considerou desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais de culpabilidade e das circunstâncias do crime, fixando-se a pena base em 38 meses de reclusão, 14 meses acima da mínima. Então, ele considerou aí duas circunstâncias inominadas, dentre elas o grau de culpabilidade, justamente pelo fato da pessoa ser humilde e idosa. Sustentou que a culpabilidade se deu em muito normal para o presente espécie de crime, especialmente porque tinha conhecimento de que se tratava de pessoa humilde, idosa, o que revela a maior reprovabilidade, ou seja, a hipossuficiência, uma coisa realmente, um crime
com nível de reprovação muito fora do ordinário. Então, de fato, a análise desfavorável da culpabilidade para fins de exasperação da pena base exige que a conduta perpetrada, ou seja, está dentro da conduta, dentro do núcleo penal, pelo agente, ultrapasse o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora ordinariamente, digamos assim, o que se encontra devidamente demonstrado no presente caso. Também outra jurisprudência, ocorreu exasperação da pena base em virtude da valoração negativa da culpabilidade de policial que, no crime de extorsão mediante sequestro, utilizou-se de veículo oficial, ou seja, no caso, cuida-se de policial civil pertencente lá à divisão anti-sequestro que, de forma realmente censurável, praticou o delito que deveria reprimir, utilizando-se inclusive de viatura policial para tanto. Assim, entende-se fundamentada a manutenção da pena base acima do mínimo legal. Quer dizer, o próprio policial utilizou um veículo oficial para cometer o crime. Realmente, nesse caso, a culpabilidade dele fugiu da curva de uma forma muito efetiva, não é? Foi utilizado no julgamento do presidente Lula também uma circunstância, salvo engano, de culpabilidade pelo fato de ele ser presidente, não é? E foi considerada lá, notadamente no tribunal. Motivos, outra circunstância. Motivos são os precedentes que levam à ação criminosa. Motivos do crime são os precedentes psicológicos propulsores da conduta. Caso o motivo configure qualificadora, agravante ou atenuante genérica, causa de aumento ou de diminuição, não poderá ser considerado como circunstância judicial, evitando o bis in idem. Ou seja, se já tiver previsto, não é? Nessas outras circunstâncias, não poderão ser considerados duas vezes. Corresponde ao porquê da prática, quer dizer, o motivo, né, a causa, o porquê da prática da infração penal. Entende-se que essa circunstância judicial só deve ser analisada quando os motivos não integram a própria tipificação da conduta, ou não caracteriza circunstância qualificadora ou agravante. No caso, na segunda fase da dosimetria da pena, sob pena de bis in idem. Então, tem aqui uma jurisprudência também selecionada que ocorreu a manutenção da valorização negativa dos motivos do crime de dano qualificado, sob o argumento de que tal delito foi cometido em razão de ciúmes. No que concerne aos motivos do crime, nesse caso em tela, asseverou a sentença que sua consideração desfavorável ocorre dada a informação constante dos autos de ter ele tocado fogo em sua casa, movido por uma crise de ciúme em face da vítima, sua então companheira. Então, como não tem nenhum tipo penal que tocar fogo em casa agrava o crime de dano, por exemplo, então foi considerada correta a presente motivação, uma vez que extrapola o tipo penal à conduta do réu sentir ciúmes da lesada e atear fogo na residência do casal. Quer dizer, é uma atitude totalmente irrazoada, desproporcional, tresloucada. Então, portanto, mantenho desfavorável os motivos do crime. Está aí o julgado. Vamos lá. Personalidade do agente. Para finalizar, eu coloquei aí o cérebro. A doutrina fala o seguinte: a personalidade do agente deve ser entendida como síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Na análise da personalidade, deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter, de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu. Não é? Então, nesse sentido, Ney Moura Teles complementou: ora, a personalidade não é um conceito jurídico, mas do âmbito de outras ciências,
psicologia, psiquiatria, antropologia, e deve ser entendida como um complexo de características individuais próprias adquiridas que determinam ou influenciam o comportamento do sujeito. Refere-se ao seu caráter como pessoa humana, serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentre outras. Veio aí corroborando nessa linha Ricardo Augusto Schmidt. Então a personalidade, ela também se caracteriza com uma circunstância judicial ou inominada. Então selecionei um julgado aqui justamente ocorreu a impossibilidade de avaliação da personalidade com base exclusivamente nos crimes praticados, lesão corporal em ex-companheira e homicídio em suposto amante. A personalidade foi valorada negativamente ao argumento de que o acusado se apresenta inconsequente e de elevada periculosidade, bem como egoística e sem limites. Tem muito a ver a personalidade com essa questão do sentimento ruim, né? Da motivação ruim, não é? Degradante do indivíduo, né? Sem limites, nutrindo evidente desprezo pela comunidade, pelo direito, a ponto de ter invadido a casa de uma das vítimas, expondo as várias pessoas presentes no fato, a sua ira mortal e ao grave perigo de dano à sua integridade, mostrando-se capaz de praticar o que for necessário, à custa de quem quer que seja, para atingir seus abjetos interesses. O argumento, entretanto, no caso desse julgado, não merece prosperar, pois os elementos utilizados baseados tão somente nos crimes em análise, não no conjunto de caracteres subjetivos do agente. Seus aspectos psíquicos, expressão psicológica, temperamento, como agressividade, insensibilidade acentuada, maldade, ambição, desonestidade, perversidade, de forma geral. Então, quer dizer, caso a caso tem que ser avaliado a personalidade do agente. Então, aí, finalizamos as 8 circunstâncias inominadas ou judiciais, quais sejam personalidade do agente, motivos, culpabilidade ou grau de culpabilidade, conduta social, consequências do crime, comportamento da vítima, circunstâncias do crime e antecedentes criminais. Agora, de cá para lá, para memorizar, antecedentes criminais, circunstâncias do crime, comportamento da vítima, consequências do crime, conduta social, culpabilidade ou grau de culpabilidade, motivos e personalidade do agente. Então, eu aprofundei um pouco na doutrina e na jurisprudência essa abordagem, tendo em vista a relevância do aspecto da dosimetria da pena, quer dizer, é o ponto máximo do direito penal, qual seja, quando a sanção penal, no caso aqui da pena privativa de liberdade, é aplicada, quer dizer, violando o bem jurídico mais precioso que é a liberdade. Então, tem muitas correlações com outras áreas do direito também, por isso me estendi um pouco mais nessa abordagem. Um abraço e bons estudos a todos.